Você já se sentiu completamente abandonado pela própria família? Imagine convidar seu único filho e a nora para o Natal, preparar tudo com carinho, e na última hora receber uma mensagem dizendo que eles preferiram passar a data na casa dos sogros. Foi exatamente isso que aconteceu comigo aos 58 anos. Mas o que eu fiz depois dessa humilhação mudou completamente minha vida e me trouxe uma vingança tão doce que até hoje me emociono ao contar. Fique até o final porque você não vai acreditar no que aconteceu quando meu filho descobriu quem eu realmente me tornei. Era véspera do Natal de 2022 e eu estava na cozinha da minha casa simples em Osasco, preparando a ceia com todo o cuidado do mundo. Tinha comprado o Chester mais caro do supermercado, preparado a farofa especial que minha falecida esposa sempre fazia, e até mesmo tentado fazer aquele pudim de leite condensado que nunca saía direito nas minhas mãos. A mesa estava posta com a toalha vermelha que guardava desde o casamento, os pratos que só usávamos em ocasiões especiais e 2 cadeiras extras que tinha emprestado da vizinha. Meu filho Ricardo tinha confirmado presença 2 semanas antes. Claro que vamos, pai. A Patrícia está ansiosa para provar sua comida, tinha dito pelo telefone, com aquela voz meio apressada que sempre usava comigo. Eu sabia que ele era ocupado. Formado em administração, trabalhava numa empresa grande de logística, sempre correndo atrás de promoções e reconhecimento. A Patrícia era professora numa escola particular, uma moça educada que sempre me tratava com respeito, mas com uma certa distância que eu nunca consegui quebrar. Eram quase 7 horas da noite quando meu celular tocou. Era uma mensagem no WhatsApp do Ricardo. Pai, surgiu um compromisso de última hora na casa dos pais da Patrícia. Eles insistiram muito e acabamos aceitando. Desculpa, mas não vai dar para ir aí hoje. Feliz Natal. Li a mensagem 3 vezes antes de conseguir processar. Olhei ao redor da sala decorada com as luzes de Natal que tinha comprado especialmente para impressioná-los, a mesa caprichosamente arrumada, a comida que tinha levado o dia inteiro preparando. Senti um nó na garganta que parecia me sufocar. Não era só o Natal perdido. Era a sensação de que eu não tinha importância suficiente na vida do meu próprio filho para que ele honrasse um compromisso assumido. Tentei ligar para ele, mas caiu direto na caixa postal. Mandei uma mensagem dizendo que entendia, que não tinha problema, que aproveitassem a ceia. Mas, por dentro, algo se partiu. Não era raiva exatamente. Era uma mistura de tristeza profunda com uma sensação de invisibilidade que me consumia por completo. Passei aquela noite de Natal sozinho, comendo um pedaço de Chester frio e assistindo aos especiais de fim de ano na televisão. A casa parecia ainda mais vazia do que de costume, e cada risada que vinha dos apartamentos vizinhos me lembrava do quanto eu estava isolado do mundo. Tinha 58 anos. Era aposentado há 3 anos da empresa de peças automotivas, onde trabalhei por 35 anos, e minha vida se resumia a uma rotina vazia de televisão, mercado e contas para pagar. Minha esposa Marlene tinha morrido de câncer 5 anos antes, e desde então, eu meio que me entreguei ao comodismo da solidão. Não que eu não sentisse falta de companhia, mas parecia mais fácil aceitar o vazio do que lutar contra ele. Ricardo sempre foi um bom filho, mas depois que se casou, nossas conversas se limitavam a telefonemas rápidos nos fins de semana e visitas esporádicas que duravam no máximo 2 horas. Naquele Natal, porém, algo mudou dentro de mim. Talvez tenha sido o acúmulo de pequenas humilhações ao longo dos anos, ou a percepção clara de que eu tinha me tornado uma pessoa descartável na vida das pessoas que mais amava. Não consegui dormir direito por uma semana inteira, remoendo aquela sensação de abandono e me perguntando o que tinha acontecido comigo. Durante aquela primeira semana de janeiro, fiquei observando minha rotina com um olhar crítico que nunca tinha tido antes. Acordava sempre no mesmo horário, tomava o mesmo café da manhã, assistia aos mesmos programas de televisão, almoçava sozinho vendo jornal, dormia uma soneca à tarde e passava as noites navegando sem rumo pelos canais de televisão.
Era uma existência automática, sem propósito nem perspectiva de mudança. A solidão não era apenas física, era existencial. Eu me sentia como um fantasma na minha própria vida, presente, mas irrelevante, vivo, mas sem vitalidade. Meus dias se arrastavam numa monotonia que parecia não ter fim, e eu comecei a me perguntar se era assim que passaria o resto da minha vida, esperando migalhas de atenção de um filho ocupado demais para perceber que eu estava desaparecendo aos poucos. Foi numa manhã de janeiro, tomando café e folheando o jornal local, que vi um anúncio pequeno no canto da página. Curso de marketing digital para a terceira idade. Transforme sua aposentadoria em uma nova carreira. Normalmente eu passaria direto por esse tipo de coisa, mas alguma coisa me fez parar e ler com atenção. O curso prometia ensinar pessoas acima dos 50 anos a criar negócios online, trabalhar com redes sociais e descobrir novas fontes de renda na internet. Para mim, que mal sabia usar o WhatsApp direito, parecia coisa de outro planeta. Mas havia algo naquele anúncio que mexia com uma parte adormecida de mim, uma vontade de provar que ainda era capaz de aprender e crescer. Passei 3 dias pensando naquele anúncio. Recortei ele do jornal e coloquei na geladeira, onde ficou me encarando toda vez que eu abria a porta. Era como se aquele pedacinho de papel representasse uma porta para um mundo completamente diferente, uma possibilidade de transformação que eu nem sabia que existia. Liguei para o número indicado meio sem acreditar que realmente faria aquilo. A recepcionista foi muito simpática e explicou que as aulas aconteciam 2 vezes por semana, durante 3 meses, num centro de ensino profissionalizante no centro de Osasco. O valor era alto para o meu orçamento de aposentado, mas eu tinha uma pequena reserva que a Marlene sempre insistia para mantermos intocada. É para emergências, ela dizia. Bem, talvez aquela fosse a maior emergência da minha vida. A decisão de me inscrever no curso não foi fácil. Passei noites em claro me perguntando se não estava sendo ridículo. Se um homem da minha idade tinha capacidade para aprender coisas tão modernas e complexas. Minha experiência com tecnologia se resumia a ligar e desligar a televisão, usar o telefone celular para chamadas básicas e, no máximo, sacar dinheiro no caixa eletrônico. Mas havia algo mais forte do que o medo, uma necessidade urgente de quebrar o ciclo de mediocridade em que minha vida tinha se transformado. Eu precisava provar para mim mesmo que ainda tinha valor, que ainda era capaz de surpreender e de crescer. Não queria passar o resto dos meus dias sendo apenas um peso na consciência do meu filho, alguém que recebia visitas por obrigação e telefonemas por educação. Na primeira aula, me senti completamente perdido. Éramos 15 alunos, a maioria mulheres na faixa dos 60 anos, e todos pareciam mais familiarizados com tecnologia do que eu. A professora, uma moça jovem chamada Bruna, tinha uma paciência infinita para explicar conceitos que para mim soavam como língua estrangeira. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Ela repetia essas palavras como se fossem mágicas, capazes de transformar nossas vidas. Vocês não imaginam o potencial que tem. A terceira idade é um mercado em crescimento, e vocês podem ser protagonistas dessa mudança. Naquele primeiro dia, aprendi que existiam bilhões de pessoas conectadas na internet, que era possível criar conteúdo e alcançar audiências enormes, que algumas pessoas ganhavam a vida inteira apenas postando vídeos e fotos. Para mim, aquilo parecia ficção científica, um mundo paralelo que existia em algum lugar que eu nunca havia imaginado. A professora Bruna explicou que as redes sociais eram como praças digitais, onde as pessoas se reuniam para conversar, compartilhar experiências e aprender umas com as outras. Disse que cada um de nós tinha conhecimentos únicos, histórias interessantes e perspectivas valiosas que poderiam interessar a milhares de pessoas ao redor do mundo. Nas primeiras semanas, pensei várias vezes em desistir. Chegava em casa com a cabeça doendo de tanto tentar entender códigos, algoritmos, métricas de engajamento e outras palavras que nunca imaginei que um dia fariam parte do meu vocabulário.
Mas havia algo viciante naquele processo de descoberta. Cada pequena conquista, como conseguir postar uma foto no Instagram ou entender como funcionava o alcance das publicações, me dava uma satisfação que não sentia há anos. Os outros alunos se tornaram companheiros de jornada. Havia a Dona Rosa, de 65 anos, que queria divulgar seus bordados artesanais. O seu Antônio, aposentado da construção civil, que sonhava em ensinar técnicas de marcenaria. A Dalva, ex-professora, que queria criar conteúdo educativo para crianças. Cada um carregava um sonho adormecido, uma paixão que a vida adulta tinha empurrado para segundo plano. Durante as aulas, descobri que minha geração tinha crescido numa época em que as pessoas aprendiam fazendo, experimentando, errando e tentando de novo. Não tínhamos medo de sujar as mãos, de começar do zero, de investir tempo em algo sem garantia de resultado. Essas características que eu pensava serem obsoletas no mundo moderno, na verdade eram vantagens competitivas no ambiente digital. Ricardo ligou algumas vezes durante esse período, sempre com aquela conversa rápida de sempre. Como está, pai? Tudo bem? A gente se fala semana que vem. Eu não comentava sobre o curso, não por orgulho, mas porque sentia que ele não entenderia. Para ele, eu era apenas o pai aposentado que precisava ser cuidado, não alguém capaz de se reinventar. Havia momentos em que eu me pegava imaginando a reação dele se descobrisse que eu estava estudando marketing digital. Provavelmente riria, achando que era apenas um capricho de velho, uma forma de passar o tempo. Essa percepção me motivava ainda mais a persistir, a provar que eu era capaz de muito mais do que ele imaginava. No segundo mês do curso, a professora Bruna propôs um exercício prático. Cada um deveria criar um perfil numa rede social e começar a produzir conteúdo sobre algo que dominasse. Fiquei dias pensando no que eu poderia ensinar para outras pessoas. Qual era a minha área de conhecimento? O que eu sabia fazer que poderia interessar a alguém? Foi então que me lembrei das receitas da Marlene. Durante 40 anos de casamento, ela foi uma cozinheira excepcional, e eu sempre fui seu ajudante oficial. Sabia de cor todas as suas receitas, os truques que ela usava, os temperos secretos que faziam a diferença. Depois que ela morreu, eu continuei cozinhando, mais por necessidade do que por prazer, mas mantendo viva a memória dos sabores que ela criava. A decisão de focar na culinária não veio apenas da nostalgia. Percebi que cozinhar era uma das poucas atividades que ainda me davam prazer genuíno. Quando estava na cozinha, preparando uma receita da Marlene, eu me sentia conectado com ela, com nossa história juntos, com uma época em que eu tinha propósito e significado na vida de alguém. Além disso, comecei a perceber que minha forma de cozinhar era diferente da maioria dos homens da minha geração. Eu não apenas seguia receitas, eu entendia os processos, sabia improvisar quando faltava algum ingrediente, conseguia ajustar temperos pelo cheiro e pela textura. Eram conhecimentos que tinha adquirido ao longo de décadas, observando e aprendendo com uma mestre da cozinha brasileira. Criei um perfil no Instagram chamado Cozinha do Seu João. O nome veio naturalmente, sem muito planejamento. Não queria algo pretensioso ou comercial, apenas algo que soasse familiar, como se eu fosse realmente o tio ou avô de quem estivesse assistindo. Escolhi uma foto minha na cozinha, sorrindo enquanto mexia uma panela, e escrevi uma biografia simples. Viúvo de 58 anos compartilhando as receitas especiais da minha falecida esposa. Cozinha caseira com muito amor e saudade. As primeiras postagens foram um desafio técnico enorme. Demorei horas para conseguir tirar uma foto decente, descobrir como aplicar filtros, escrever legendas e publicar tudo corretamente. A qualidade era amadora, as fotos tremidas, as legendas cheias de erros de digitação. Mas havia algo autêntico naquele conteúdo tosco que tocava as pessoas de uma forma inesperada. Comecei postando fotos simples dos pratos que fazia em casa, sempre acompanhadas de pequenas explicações sobre os ingredientes e o modo de preparo. As primeiras postagens tiveram pouquíssimas visualizações, mas eu persistia, lembrando dos conselhos da Bruna sobre consistência e paciência.
O algoritmo premia quem é constante. Ela sempre dizia: não desistam nas primeiras semanas. O crescimento nas redes sociais é como uma bola de neve. Começa devagar, mas vai ganhando velocidade. Eu postava todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma dedicação. Fotografava o café da manhã simples que preparava para mim, o almoço que cozinhava seguindo uma receita da Marlene, o lanche da tarde quando fazia um bolo ou biscoito que ela costumava preparar. Cada postagem era acompanhada de uma pequena história sobre a origem da receita, sobre como a Marlene a tinha aprendido, sobre memórias que aquele prato despertava em mim. O ponto de virada aconteceu quando resolvi postar um vídeo fazendo a farofa especial da Marlene. Era uma receita complicada, com bacon picadinho bem miúdo, linguiça calabresa, ovos mexidos incorporados na medida certa, e um tempero especial que incluía páprica doce e uma pitada de açúcar mascavo. Gravei o vídeo com o celular meio trêmulo, explicando cada passo como se estivesse conversando com um amigo. O processo de gravação foi hilário. Errei a receita 3 vezes, derrubei ingredientes no chão, queimei o bacon na primeira tentativa. Mas continuei gravando, mostrando os erros e as correções, rindo das minhas próprias trapalhadas. O resultado final foi um vídeo de 10 minutos que mostrava não apenas como fazer a farofa, mas toda a jornada de tentativas e acertos que qualquer pessoa comum enfrentaria na cozinha. Para minha surpresa, o vídeo começou a ser compartilhado. Primeiro foram 10, depois 50, depois 200 visualizações. As pessoas começaram a comentar, pedindo outras receitas, elogiando a simplicidade das explicações e a autenticidade do conteúdo. Muitos comentários vinham de pessoas da minha idade que se identificavam com minha história e com a forma carinhosa como eu falava sobre minha falecida esposa. Que saudade da minha avó fazendo farofa assim, escreveu uma moça. Meu pai também ficou viúvo e se perdeu na cozinha. Vou mostrar esse vídeo para ele, comentou outra pessoa. Senhor João, suas receitas me lembram da comida da minha mãe, dizia um terceiro comentário. Perceber que meu conteúdo estava tocando outras pessoas de forma genuína foi emocionante e assustador ao mesmo tempo. Eu havia criado aquele perfil como um exercício do curso, mas estava se transformando em algo muito maior. Pessoas reais estavam do outro lado da tela, se conectando com minha história, aprendendo com minha experiência, encontrando conforto nas memórias que eu compartilhava. Incentivado pelos resultados, comecei a postar com mais frequência e diversidade. Criava vídeos mostrando como fazer macarronada da Marlene, o bolo de fubá, que era a especialidade dela, o escondidinho de carne seca que sempre fazia nos domingos. Cada receita vinha acompanhada de pequenas histórias sobre nossa vida juntos, sobre como ela tinha aprendido aqueles pratos com a sogra, sobre as adaptações que fazíamos quando o dinheiro estava curto. Desenvolvi uma rotina de produção que se tornou sagrada. Acordava às 6 da manhã, planejava o conteúdo do dia enquanto tomava café, ia ao mercado comprar os ingredientes necessários, passava a manhã cozinhando e gravando, e à tarde editava e publicava tudo. Era um trabalho árduo, especialmente considerando que eu estava aprendendo tudo do zero, mas me sentia mais vivo e motivado do que havia me sentido em anos. O crescimento foi gradual, mas constante. Em 3 meses eu tinha 2.000 seguidores. Em 6 meses, chegava aos 10.000. As pessoas não seguiam apenas pelas receitas, mas pela genuinidade do conteúdo. Eu não era um chefe profissional, não tinha uma cozinha moderna nem equipamentos sofisticados. Era apenas um viúvo aposentado compartilhando a herança culinária que sua esposa tinha deixado. Durante esse período, mantive absoluto sigilo sobre meu projeto. Não contei para Ricardo, não comentei com vizinhos ou conhecidos. Havia algo libertador em ter aquele espaço totalmente meu, onde eu podia ser criativo sem julgamentos ou expectativas de pessoas próximas. Era como se eu tivesse descoberto uma versão de mim mesmo que estava adormecida há décadas.
Minha personalidade online começou a se desenvolver naturalmente. Eu era o Seu João, um homem simples que cozinhava com amor e contava histórias com o coração. Não tentava impressionar ninguém com técnicas sofisticadas ou ingredientes caros. Meu diferencial era a autenticidade, a capacidade de transformar receitas simples em momentos de conexão emocional. Os seguidores começaram a interagir cada vez mais. Mandavam fotos dos pratos que tinham feito seguindo minhas receitas. Contavam suas próprias histórias de família inspiradas pelos meus relatos. Pediam dicas para ocasiões especiais. Eu respondia a todos os comentários pessoalmente, criando relacionamentos genuínos com pessoas que nunca havia encontrado pessoalmente. Uma das interações que mais me marcou foi com uma senhora de Recife chamada Antônia. Ela havia perdido o marido recentemente e estava lutando contra a depressão. Começou a seguir meu perfil e comentar regularmente nos posts, dizendo que minhas receitas a lembravam do falecido esposo e a incentivavam a voltar a cozinhar para si mesma. Seu João, ela escreveu numa mensagem privada, suas receitas estão me salvando. Depois que meu marido morreu, eu parei de cozinhar, só comia besteira. Mas vendo seus vídeos, lembrei de como é gostoso preparar uma refeição com carinho, mesmo que seja só para mim. Mensagens como essa me fizeram perceber que meu trabalho tinha um impacto muito além do que eu imaginava. Não estava apenas ensinando receitas, estava oferecendo companhia, inspiração e esperança para pessoas que, como eu, haviam se sentido perdidas e sem propósito. As marcas começaram a me procurar quando eu atingi 20.000 seguidores. Primeiro foi uma empresa de temperos que queria enviar produtos para eu experimentar em troca de menções nos vídeos. Depois vieram fabricantes de utensílios domésticos, marcas de alimentos, até mesmo uma editora interessada em publicar um livro de receitas baseado no meu conteúdo. Eu era cuidadoso com as parcerias, aceitando apenas produtos que realmente usaria e que fizessem sentido com a proposta do perfil. Não queria transformar aquele espaço numa vitrine comercial, mas sim manter a autenticidade que tinha conquistado o público. As receitas continuaram sendo o foco principal, sempre acompanhadas das histórias pessoais que davam vida aos pratos. O primeiro pagamento que recebi foi de uma marca de panelas que queria um vídeo específico mostrando como fazer um ensopado. Foram R$ 500 por um vídeo de 5 minutos. Para mim, que vivia com uma aposentadoria de 2 salários mínimos, aquilo representava quase 1/3 da minha renda mensal. Mas mais do que o dinheiro, havia a sensação incrível de estar sendo valorizado pelo meu trabalho, de ter algo único para oferecer ao mundo. Conforme os meses passavam, minha rotina se transformou completamente. Acordava cedo para responder comentários, planejava as receitas da semana, ia ao mercado com uma lista focada no conteúdo que produziria. A casa, que antes parecia um mausoléu da minha vida passada, voltou a ter movimento e propósito. A cozinha, especialmente, ganhou uma nova energia com as gravações constantes e a experimentação de receitas. Comecei a receber convites para eventos gastronômicos locais. Pequenas feiras de produtores rurais queriam que eu fizesse demonstrações culinárias. Grupos da terceira idade pediam palestras sobre como usar as redes sociais. Até mesmo algumas escolas de culinária me convidaram para dar aulas sobre cozinha caseira tradicional. Cada convite era uma validação do trabalho que estava desenvolvendo. Eu havia saído do anonimato completo para me tornar uma referência, mesmo que pequena, no universo da gastronomia caseira. Pessoas me reconheciam na rua, me cumprimentavam no supermercado, perguntavam sobre novas receitas que eu estava preparando. Ricardo continuava ligando nos fins de semana, sempre com a mesma conversa superficial. Ele nunca perguntava sobre como eu estava ocupando meu tempo, e eu nunca oferecia informações. Havia uma distância respeitosa entre nós, cada um vivendo sua vida sem muito envolvimento no mundo do outro. Ele trabalhava cada vez mais, perseguindo uma promoção que parecia sempre estar a um passo de distância. Às vezes eu me perguntava como seria a reação dele se descobrisse meu novo projeto. Provavelmente ficaria preocupado.
achando que eu estava sendo ingênuo ou vulnerável demais online. Talvez tentasse me convencer a parar, argumentando sobre os riscos da internet ou sobre como eu poderia estar sendo explorado. Por isso preferi manter o sigilo, pelo menos até ter certeza de que aquilo era realmente algo sólido e duradouro. No final do primeiro ano criando conteúdo, eu tinha 50 mil seguidores e estava ganhando uma renda mensal que superava a minha aposentadoria. Não eram valores astronômicos, mas suficientes para me dar uma independência financeira que não tinha desde que me aposentei. Mais importante que isso, eu tinha encontrado uma nova identidade. Uma razão para acordar animado todas as manhãs. Foi nessa época que decidi expandir para o YouTube. A professora Bruna, que tinha se tornado uma amiga e conselheira, me incentivou a dar esse passo. Seu conteúdo tem potencial para vídeos mais longos, ela dizia. As pessoas adoram suas histórias. No YouTube você pode se aprofundar mais. Criei o canal Receitas do Seu João e comecei a produzir vídeos mais elaborados. Não tinha equipamentos profissionais, mas aprendi a usar melhor a iluminação natural da cozinha e a editar os vídeos de forma simples, mas eficiente. O primeiro vídeo, mostrando como fazer um almoço completo de domingo, teve 1000 visualizações na primeira semana. O crescimento no YouTube foi mais lento que no Instagram, mas também mais sólido. As pessoas que chegavam ao canal ficavam mais tempo, assistiam vários vídeos seguidos e criavam uma conexão mais profunda com o conteúdo. Comecei a receber e-mails de seguidores contando como as receitas tinham ajudado em momentos difíceis, como mães solteiras que conseguiram fazer refeições especiais para os filhos com orçamento apertado, ou outros viúvos que encontraram na cozinha uma forma de lidar com a solidão. Esses depoimentos me tocavam profundamente. Eu estava oferecendo muito mais do que receitas. Estava compartilhando esperança, mostrando que era possível recomeçar mesmo quando tudo parecia perdido. Muitos seguidores tinham idades próximas à minha e se identificavam com a jornada de reinvenção que eu estava vivendo. O Natal de 2023 chegou, exatamente um ano depois daquele episódio que mudou minha vida. Ricardo ligou na primeira semana de dezembro perguntando sobre os planos para a ceia. A gente pode ir aí esse ano, pai. A Patrícia até comentou que sente falta da sua comida. Eu poderia ter dito sim imediatamente, fingindo que nada tinha acontecido no ano anterior. Mas algo havia mudado em mim. Não era ressentimento, era autoestima. Eu não precisava mais mendigar atenção ou aceitar migalhas de carinho. Tinha construído uma vida plena e significativa, e não estava disposto a interrompê-la para acomodar quem me tratava como segunda opção. Obrigado pelo convite, Ricardo, respondi calmamente. Mas esse ano eu já tenho compromissos. Vou participar de uma confraternização com o pessoal do meu trabalho. Houve um silêncio do outro lado da linha. Trabalho? Que trabalho, pai? Você não está aposentado? Estou sim, filho. Mas comecei uma nova atividade. Te conto outra hora com calma. Desliguei o telefone sentindo uma satisfação imensa. Não era mentira sobre os compromissos. Eu realmente tinha sido convidado para participar de um encontro de criadores de conteúdo digital na terceira idade, um evento que aconteceria na semana do Natal e que reuniria pessoas que, como eu, tinham descoberto uma nova vocação depois dos 50. O evento foi realizado num hotel no centro de São Paulo e reuniu cerca de 50 pessoas. Havia aposentados que viraram influenciadores de viagem, avós que criavam conteúdo sobre artesanato, senhoras que ensinavam exercícios físicos para idosos, homens que compartilhavam conhecimentos sobre jardinagem e marcenaria. Era um mundo inteiro que eu não sabia que existia, uma comunidade de pessoas que havia se reinventado através da internet. Durante o evento fui convidado para uma mesa redonda sobre gastronomia e memória nas redes sociais. Era a primeira vez que eu falava publicamente sobre meu trabalho, e fiquei nervoso no início, mas quando comecei a contar minha história, desde aquele Natal solitário até o crescimento do meu canal, a plateia ficou completamente envolvida. O que move o senhor não é apenas ensinar receitas, comentou uma jornalista que cobria o evento.
É preservar memórias e criar conexões. Isso é muito poderoso. Saí daquele evento com uma visão completamente nova sobre o que eu estava fazendo. Não era apenas um aposentado que postava vídeos na internet. Era um preservador de tradições, um contador de histórias, alguém que usava a tecnologia para manter viva a cultura culinária brasileira e inspirar outras pessoas a valorizar suas próprias histórias. Durante o ano de 2024, meu crescimento nas redes sociais se acelerou. O canal do YouTube chegou aos 100 mil inscritos e comecei a receber convites para participar de programas de televisão, dar palestras sobre empreendedorismo na terceira idade e até mesmo para participar de um reality show culinário voltado para pessoas maduras. Escolhi cuidadosamente as oportunidades que aceitava. Participei de algumas entrevistas em programas matinais, sempre mantendo o foco na mensagem de que nunca é tarde para recomeçar. Lancei um livro digital com 50 receitas da Marlene, acompanhadas das histórias que sempre contava nos vídeos. O livro foi um sucesso, sendo baixado mais de 10 mil vezes no primeiro mês. A repercussão do livro trouxe uma visibilidade ainda maior para meu trabalho. Jornais e revistas começaram a fazer matérias sobre minha história, sempre destacando o aspecto inspirador de um homem que havia se reinventado na terceira idade. Recebi convites para falar em universidades da terceira idade, em grupos de apoio para viúvos e em eventos sobre envelhecimento ativo. Ricardo começou a notar mudanças no meu comportamento durante nossas conversas telefônicas. Eu parecia mais animado, falava de projetos e compromissos que ele não entendia completamente. Algumas vezes perguntou sobre minha nova atividade, mas eu sempre mudava de assunto ou dava respostas vagas. Não estava fazendo isso por maldade, mas porque queria que meu sucesso fosse descoberto naturalmente, não anunciado por mim. Havia uma certa satisfação nesse mistério. Por décadas, eu havia sido um livro aberto para meu filho, alguém previsível e sem surpresas. Agora eu tinha uma vida secreta, uma identidade que ele nem suspeitava. Era libertador ter essa independência, essa parte de mim que não precisava da aprovação ou compreensão de ninguém. A descoberta aconteceu de forma inesperada numa tarde de domingo de maio. Ricardo estava navegando no YouTube procurando receitas para fazer uma sobremesa que a Patrícia tinha pedido, quando se deparou com um vídeo meu ensinando a fazer pudim de leite condensado. A thumbnail mostrava claramente meu rosto, e o título dizia: Pudim da Dona Marlene, receita que atravessou gerações. Ele assistiu ao vídeo inteiro sem conseguir tentar novamente e continuar a acreditar no que estava vendo. Era seu pai, mas uma versão que ele não conhecia. Eu estava confiante, articulado, ensinando com uma naturalidade e carisma que ele nunca tinha percebido. Os comentários eram centenas, todos elogiando não apenas a receita, mas minha personalidade e forma de contar histórias. Seu João, o senhor me lembra meu avô, dizia um comentário. Que saudade que dá da comida da minha mãe quando vejo seus vídeos. Escrevia outro seguidor. Obrigada por manter viva a memória da Dona Marlene através dessas receitas maravilhosas. Comentava uma terceira pessoa. Ricardo explorou o canal inteiro naquela tarde. Assistiu vídeos onde eu falava sobre a Marlene com carinho e saudade, mas sem a amargura que ele imaginava que eu carregasse. Viu receitas que reconhecia da infância, pratos que não comia há anos e que despertaram nele uma nostalgia intensa. Mas, principalmente, viu um homem realizado, que tinha encontrado propósito e reconhecimento fazendo algo que amava. Quando descobriu que eu tinha mais de 200 mil seguidores entre Instagram e YouTube, que lançava produtos, que era considerado uma referência no nicho de culinária para a terceira idade, Ricardo ficou completamente chocado. Como ele não sabia de nada disso. Como o pai que ele via como um aposentado solitário havia se tornado uma personalidade digital respeitada. Ele me ligou no mesmo domingo, com uma voz diferente, misturando admiração e constrangimento. Pai, eu vi seus vídeos no YouTube. Por que você nunca me contou? Eu estava gravando um vídeo novo na cozinha quando o telefone tocou.
Pausei a gravação e atendi com tranquilidade. Oi, Ricardo. Conte-me o que achou. Pai, você é famoso. Tem centenas de milhares de pessoas te seguindo. E os comentários, todo mundo te ama. Como isso aconteceu? Senti uma calma profunda ao explicar. Começou há 2 anos, filho. Logo depois daquele Natal que vocês não vieram. Eu estava me sentindo meio perdido e resolvi fazer um curso. Uma coisa levou a outra, e descobri que tinha algo a oferecer para as pessoas. Mas, pai, por que você nunca me contou? Eu poderia ter ajudado, dado sugestões. Não precisava de ajuda, Ricardo. Precisava descobrir do que era capaz sozinho. Houve um silêncio longo do outro lado. Eu conseguia quase ouvir os pensamentos dele se reorganizando, tentando encaixar essa nova versão do pai na imagem que sempre teve de mim. Pai, eu queria me desculpar por aquele Natal. A gente não devia ter cancelado em cima da hora. Foi desrespeitoso. Está tudo bem, filho. Na verdade, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a demonstrar um interesse genuíno pela minha nova vida. Perguntava sobre os vídeos, sobre as receitas que eu estava testando, sobre os comentários que recebia. Pela primeira vez em anos, nossas conversas se estendiam para além dos cumprimentos básicos. Ele contou para a Patrícia sobre minha carreira digital, e ela ficou impressionada. Começaram a acompanhar meu conteúdo regularmente, e Patrícia até comentava nos vídeos, sempre assinando como Nora Orgulhosa. Isso me tocou profundamente, porque senti que finalmente tinha conquistado não apenas o respeito, mas a admiração de pessoas que eram importantes para mim. A mudança na dinâmica familiar foi gradual, mas perceptível. Ricardo começou a me ligar com mais frequência, não apenas para cumprir protocolos familiares, mas porque genuinamente queria saber como estava a minha semana. Perguntava sobre os projetos que eu tinha em andamento, sobre as marcas que estavam me procurando, sobre os eventos para os quais eu era convidado. Em junho daquele ano, recebi um convite que mudaria tudo novamente. Uma produtora de televisão queria criar um programa culinário apresentado por mim, focado em receitas tradicionais e histórias de família. Seria exibido num canal de TV aberta, aos sábados pela manhã, horário nobre para o público da terceira idade. A proposta veio através de um e-mail formal, que inicialmente pensei ser spam. A produtora havia acompanhado meu trabalho nas redes sociais e acreditava que eu tinha o perfil perfeito para apresentar um programa que resgatasse a culinária familiar brasileira. Queriam criar algo autêntico, sem artificialidades, que conectasse gerações através da comida. Quando contei para Ricardo sobre a proposta, ele ficou eufórico. Pai, você vai estar na televisão. Isso é incrível. Havia uma empolgação genuína na voz dele, como se meu sucesso também fosse uma conquista sua. De certa forma, eu entendia esse sentimento. Filhos se orgulham dos pais, assim como pais se orgulham dos filhos. O processo de negociação durou algumas semanas. Eu queria ter certeza de que manteria controle editorial sobre o conteúdo, que não seria transformado em algo que não representava minha essência. A produtora foi muito respeitosa, garantindo que o programa manteria a naturalidade e autenticidade que caracterizavam meu trabalho online. Aceitei a proposta e comecei as gravações em agosto. O programa se chamava Temperos e Memórias, e tinha um formato simples. Eu preparava 2 receitas por episódio, sempre contando as histórias por trás de cada prato. A equipe de produção era pequena e respeitava minha naturalidade, não tentando me transformar em algo que eu não era. O estúdio era uma cozinha cenográfica, mas decorada para parecer uma cozinha caseira real. Havia plantas nas janelas, panos de prato coloridos, panelas antigas que remetiam às cozinhas das nossas mães e avós. Era um ambiente acolhedor que me fazia sentir à vontade, como se estivesse realmente na minha própria casa. As gravações eram feitas 2 vezes por semana, sempre com roteiros flexíveis que permitiam improvisações e histórias espontâneas. A diretora, uma mulher jovem chamada Fernanda, tinha um talento especial para extrair de mim relatos pessoais que complementavam perfeitamente as receitas que eu ensinava. Durante as gravações,
Eu falava sobre como conheci a Marlene numa festa de São João nos anos 80, sobre como ela me ensinou a temperar o feijão do jeito que sua mãe fazia, sobre as adaptações que criávamos quando o orçamento estava apertado. Cada receita carregava uma história, cada história carregava uma emoção. O primeiro episódio foi ao ar em setembro, e foi um sucesso imediato. A audiência superou as expectativas do canal, e as redes sociais ficaram cheias de comentários positivos sobre o programa. Pessoas de todo o Brasil compartilhavam suas próprias memórias culinárias inspiradas pelos meus relatos. "Que programa lindo!", escreveu uma senhora no Facebook. "Me lembrou da minha avó contando histórias enquanto cozinhava." Finalmente um programa de culinária que não é sobre técnicas mirabolantes, mas sobre amor e memória, comentou outra pessoa no Twitter. A repercussão foi além das expectativas. Jornalistas começaram a me procurar para entrevistas, querendo saber mais sobre minha trajetória e sobre como um aposentado havia se tornado uma personalidade da televisão. Sempre que podia, eu enfatizava que minha história não era única, que havia milhões de pessoas maduras com conhecimentos valiosos, esperando uma oportunidade para compartilhá-los. Ricardo organizou uma reunião familiar para assistirmos juntos à estreia do programa. Ele, a Patrícia, alguns primos e vizinhos se reuniram na minha casa pela primeira vez em anos. Ver meu rosto na televisão, ouvir minha voz saindo do aparelho enquanto ensinava a fazer o bolo de cenoura da Marlene, foi uma experiência surreal. Durante o programa, eu contei a história de como conheci minha esposa, de como ela me ensinou a cozinhar, de como mantive viva a memória dela através das receitas. No final, falei sobre recomeços, sobre como nunca é tarde para descobrir novos talentos e encontrar novos propósitos. Cada um de nós carrega receitas especiais, eu disse olhando para a câmera. Não apenas de comida, mas de vida. Receitas de superação, de amor, de resistência. Nossa responsabilidade é não deixar que essas receitas se percam com o tempo. Quando o programa terminou, havia lágrimas nos olhos de todos na sala. Ricardo se aproximou e me deu um abraço que durou quase 1 minuto. Um daqueles abraços que carregam anos de palavras não ditas. "Pai, eu sinto muito por não ter percebido antes o homem incrível que você é", ele disse com a voz embargada. "Filho, eu também não sabia quem eu era. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar." Naquele momento, senti que o ciclo havia se completado. O abandono que me feriu profundamente havia me levado a uma jornada de autodescoberta que resultou no reconhecimento mais doce que eu poderia imaginar. O orgulho genuíno do meu próprio filho. O programa foi renovado para uma segunda temporada, e minha vida continuou se transformando de maneiras que eu jamais imaginei possíveis. Comecei a viajar pelo Brasil, participando de eventos gastronômicos. Conheci chefes renomados que demonstravam respeito pelo meu trabalho. Recebi homenagens de associações de aposentados e grupos da terceira idade. Em outubro, fui convidado para ser jurado num concurso nacional de culinária caseira, promovido por uma rede de supermercados. Era surreal estar dividindo mesa com chefes famosos, sendo tratado como igual por profissionais que eu admirava há anos assistindo na televisão. Durante o evento, conheci histórias incríveis de participantes que, como eu, haviam encontrado na culinária uma forma de se reinventar. Havia uma senhora de Minas Gerais que criou um negócio de quitandas depois de ficar viúva. Um homem do Ceará que virou chefe depois de se aposentar da construção civil. Uma jovem mãe que transformou as receitas da avó numa marca de produtos artesanais. Percebi que minha história fazia parte de um movimento maior. Uma tendência de pessoas que se recusavam a aceitar o declínio como destino inevitável da idade madura. Éramos uma geração que estava reescrevendo as regras sobre envelhecimento, mostrando que experiência e sabedoria podiam ser transformadas em oportunidades reais de crescimento e realização. Mas talvez a maior transformação tenha sido na minha relação com Ricardo e Patrícia. Eles começaram a me visitar regularmente, não por obrigação ou pena, mas porque genuinamente gostavam da minha companhia. Descobriram que eu era uma pessoa interessante,
com histórias para contar e experiências para compartilhar. Patrícia começou a me pedir conselhos sobre temperos e técnicas culinárias. Ricardo se interessou pelo aspecto empresarial do meu trabalho, oferecendo ajuda com questões contratuais e financeiras. Era uma dinâmica completamente nova, onde eu era visto como alguém competente e valioso, não como alguém que precisava ser cuidado. Em novembro, recebi uma proposta para escrever um livro físico, não apenas um e-book. Uma editora grande queria publicar As Receitas da Dona Marlene, com fotos profissionais, histórias ampliadas e até mesmo algumas receitas inéditas que eu não havia compartilhado online. O processo de escrita foi terapêutico. Revisitei memórias que estavam guardadas há décadas, organizei receitas que existiam apenas na minha cabeça e consegui transformar 40 anos de vida conjugal num livro que serviria como legado para futuras gerações. Ricardo se envolveu diretamente no projeto, ajudando com a revisão dos textos e oferecendo sugestões sobre a organização do conteúdo. Era a primeira vez que trabalhávamos juntos em algo, e descobri que meu filho tinha um olho crítico apurado e ideias valiosas para contribuir. Pai, esse livro não é apenas sobre receitas, ele disse durante uma de nossas sessões de revisão. É sobre amor, família, tradição. É um documento histórico da nossa cultura. Hearing essas palavras dele me emocionou profundamente. Meu filho não apenas aprovava meu trabalho, ele entendia sua importância e significado. Havia se tornado meu parceiro, meu colaborador, meu maior incentivador. No Natal de 2024, 3 anos depois daquele abandono que mudou minha vida, organizei uma ceia especial. Não apenas para Ricardo e Patrícia, mas para toda a equipe de produção do programa, para alguns seguidores que se tornaram amigos próximos, para a professora Bruna e para todos que fizeram parte da minha jornada de transformação. A casa estava cheia de risadas, histórias e, claro, de comida maravilhosa. Preparei todas as receitas especiais da Marlene, mas dessa vez não com nostalgia, e sim com celebração. Cada prato representava não apenas uma memória do passado, mas uma conquista do presente. A mesa estava farta. Chester temperado com a marinada secreta da Marlene, farofa especial com bacon e linguiça, arroz com passas e castanhas, batata gratinada, salada de maionese colorida e uma seleção de sobremesas que incluía o famoso pudim de leite condensado, bolo de cenoura com cobertura de chocolate e pavê de biscoito champanhe. Durante a ceia, Ricardo fez um brinde. Ao meu pai, que me ensinou que nunca é tarde para nos reinventarmos, que transformou uma decepção numa oportunidade e que provou que o valor de uma pessoa não se mede pela idade, mas pela coragem de recomeçar. Enquanto todos batiam palmas, eu me lembrei daquele homem triste e abandonado que estava 3 anos antes, sozinho na cozinha, se sentindo invisível e descartável. Aquele homem não existia mais. No lugar dele, havia alguém respeitado, amado, que inspirava milhares de pessoas e que tinha construído uma nova vida sobre os escombros da antiga. A professora Bruna, que estava presente na ceia, se levantou para falar. João, você é a prova de que a educação não tem idade. Quando começou meu curso, era apenas um senhor tímido que mal sabia usar o celular. Hoje, é uma inspiração para todos nós, mostrando que aprender nunca para. Um dos produtores do programa também quis falar. Trabalhar com João tem sido uma lição de humildade e autenticidade. Ele nos ensinou que não precisa ser jovem para ser inovador. Não precisa ser técnico para ser excelente. Basta ser verdadeiro. Cada depoimento me tocava profundamente. Eu havia me tornado mais do que imaginava possível, não apenas para mim, mas para todas as pessoas que faziam parte da minha vida. Era um líder, um exemplo, uma fonte de inspiração para pessoas de todas as idades. Após a ceia, quando todos já haviam ido embora, Ricardo e Patrícia ficaram para me ajudar a limpar a cozinha. Era um momento simples, doméstico, mas carregado de significado. Trabalhávamos em silêncio.
cada um absorvido em seus próprios pensamentos. Pai, Ricardo disse de repente, interrompendo o silêncio. Eu queria que a mãe estivesse aqui para ver o que você se tornou. Ela ficaria muito orgulhosa. Parei de lavar os pratos e olhei para ele. Ela está aqui, filho. Cada receita que eu ensino carrega um pedaço dela. Cada história que conto mantém viva a memória do amor que compartilhamos. Ela é parte de tudo isso. Patrícia se aproximou e nos deu um abraço coletivo. Vocês dois são uma família linda. E agora eu faço parte dessa família também. Não apenas por obrigação, mas por escolha. Aquele momento cristalizou tudo o que eu havia conquistado. Não era apenas sucesso profissional ou reconhecimento público. Era conexão genuína, amor verdadeiro, relacionamentos que haviam sido reconstruídos sobre bases mais sólidas do que antes. A vingança que eu havia conquistado não era amarga ou destrutiva. Era doce como o pudim da Marlene, nutritiva como suas receitas, transformadora como o poder do recomeço. Não precisei humilhar ninguém ou provar nada através da dor alheia. Simplesmente me tornei a melhor versão de mim mesmo. E isso foi suficiente para que todos ao meu redor percebessem meu valor. Hoje, aos 61 anos, acordo todos os dias sabendo que tenho algo importante a fazer. Meu trabalho impacta a vida de centenas de milhares de pessoas. Minha família me valoriza e respeita. E eu me sinto profundamente realizado. A solidão que me consumia foi substituída por uma comunidade virtual que me abraça e me encoraja constantemente. O livro, As Receitas da Dona Marlene, foi lançado em março de 2025 e se tornou um best-seller nacional. Ricardo organizou uma festa de lançamento na minha própria casa, convidando jornalistas, influenciadores culinários e personalidades da televisão. Era surreal ver minha cozinha cheia de pessoas importantes celebrando meu trabalho. Durante o lançamento, um jornalista me perguntou qual era o segredo do meu sucesso. Respondi sem hesitar: autenticidade. As pessoas percebem quando você está sendo verdadeiro. Não finjo ser algo que não sou. Não prometo milagres que não posso cumprir. Apenas compartilho o que sei fazer bem, com amor e honestidade. Às vezes recebo mensagens de outros homens da minha idade, viúvos ou aposentados que se sentem perdidos e invisíveis. Para eles eu sempre digo: nunca é tarde para descobrir quem você realmente é. Às vezes precisamos ser abandonados para aprender a voar sozinhos. Às vezes a maior crise de nossas vidas é apenas o prelúdio da nossa maior transformação. A última vez que Ricardo cancelou um compromisso comigo foi naquele Natal de 2022. Desde então, ele nunca mais perdeu uma oportunidade de estar presente, de participar da minha vida, de se orgulhar publicamente do pai que tem. A diferença é que agora ele não vem por pena ou obrigação, mas porque eu me tornei alguém cuja companhia vale a pena. E a ironia mais doce de toda essa história é que, ao tentar me abandonar, meu filho acabou me libertando. Ao escolher os sogros em vez de mim, ele me forçou a escolher a mim mesmo. E essa escolha mudou tudo. Hoje, quando preparo as receitas da Marlene para meus vídeos, sinto que ela está comigo, orgulhosa de ver como transformei nosso amor em algo que alimenta não apenas corpos, mas almas. Ela sempre dizia que comida feita com amor tinha o poder de curar qualquer ferida. Ela estava certa como sempre. A cura que encontrei não veio de remédios ou terapias. Veio do propósito, do reconhecimento, da sensação de ser útil e valorizado. Veio da descoberta de que dentro de mim havia um homem que eu nunca conheci completamente. Alguém capaz de inspirar, ensinar e conquistar o respeito de milhares de pessoas. Minha história não é única. Há milhões de pessoas acima dos 50 que se sentem descartadas, esquecidas, como se sua utilidade tivesse expirado junto com sua juventude. Para todas elas eu quero dizer: vocês estão apenas começando. A verdadeira vida adulta começa quando paramos de tentar agradar todo mundo e começamos a descobrir quem realmente somos. O abandono que me deixou em pedaços naquele Natal se transformou no combustível da minha renascença.
A humilhação virou determinação. A solidão virou criatividade. O desprezo virou reconhecimento. E o melhor de tudo, aconteceu naturalmente, sem forçar situações ou manipular pessoas. Simplesmente me tornei excepcional naquilo que escolhi fazer. Quando encontro Ricardo agora, vejo nos olhos dele uma mistura de orgulho e surpresa, como se ele estivesse constantemente redescobrindo quem eu sou. Não há mais aquela pressa para terminar nossas conversas. Não há mais aquele tom de obrigação cumprida. Há genuíno interesse, carinho e admiração. A transformação não foi apenas minha, foi de toda a dinâmica familiar. Patrícia, que antes me tratava com educação distante, agora me procura para conselhos, compartilha minhas receitas com as amigas e genuinamente se diverte na minha companhia. Eles não me visitam mais por dó, me visitam por prazer. E assim, aos 61 anos, posso dizer que vivo os melhores anos da minha vida. Não apenas porque tenho sucesso profissional ou reconhecimento público, mas porque finalmente me conheço completamente. Sei do que sou capaz, sei o que tenho a oferecer, sei que meu valor não depende da aprovação de ninguém. A maior vingança contra quem nos subestima é nos tornarmos extraordinários. Não para provar nada para eles, mas para provar para nós mesmos que somos muito mais do que as circunstâncias nos fizeram acreditar. Minha receita para a felicidade depois dos 50 é simples. Encontre algo que você ame fazer. Faça com excelência. Compartilhe com o mundo e deixe que o reconhecimento venha naturalmente. Hoje, enquanto preparo mais um vídeo na mesma cozinha onde passei aquele Natal solitário e humilhado, sorrio lembrando de como a vida pode ser surpreendente. O homem que chorou sozinho diante de uma mesa posta para visitas que não vieram, se tornou alguém que milhões de pessoas esperam ansiosamente para ensinar, inspirar e emocionar. A mesa da minha cozinha continua sendo o centro de tudo, mas agora ela alimenta muito mais do que algumas poucas pessoas. Através das câmeras e das telas, ela alimenta sonhos, esperanças e corações em todo o Brasil. E quando termino cada gravação, agradeço àquele Natal de abandono que me obrigou a descobrir quem eu realmente era. A vida me ensinou que às vezes precisamos ser rejeitados pelos outros para finalmente nos aceitarmos completamente. Precisamos ser subestimados para descobrir nossa verdadeira força. Precisamos ficar sozinhos para aprender a ser nossa melhor companhia. E assim, minha história de superação se completa não com um final dramático ou espetacular, mas com a simplicidade profunda de um homem que encontrou seu lugar no mundo depois de achar que não tinha mais nenhum. Um homem que transformou receitas em histórias, solidão em conexão e abandono em renascimento.